Boa noite, amigos do OUSE. Estamos aqui começando uma transmissão ao vivo, mais uma do Congresso Online de Magistratura. Eu estou só fixando o tema aqui. Pronto, para que quem estiver entrando possa saber do que se trata, né, do que estamos abordando aqui hoje. Hoje eu estarei com o grande amigo Lucas Aragão. Deixa eu só aproveitar aqui para fechar. Incluir ele aqui na conversa. No nosso bate-papo hoje. Lucas Aragão. Mandei aqui o convite pro professor Lucas. Vamos ver se ele aceita o convite. Era aqui também baldeado. Professor Lucas? Na escuta? Peraí. Tentando achar aqui o professor Lucas. Vamos primeiro entrar na live. Lucas Aragão. Agora vai dar certo, pessoal. Hoje o bate-papo vai ser sobre sentenças. O professor Lucas é juiz federal. E muito a acrescentar aqui na nossa conversa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio está saindo adequado. Se alguém puder dar um feedback sobre o áudio. Professor Lucas está chegando na área. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Tudo bom, Paulinho? Tudo bom, professor Lucas? Eu chamo de professor porque ele foi meu professor na prova oral, né? Então, para mim, é eterno professor. A gente não fala pro povo, não, cara. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que tá por aí, pelo Juazeiro? Cara, correria grande, né? Tô É? entrando, meus colegas trabalhando férias e Ah, aí tem sido animada a tem, situação. tem sido corrido, né? Focado. Pois deixa eu me apresentar aqui rapidinho, aí eu te passo a palavra para se apresentar melhor, e aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá certo? Eu me chamo Paulo Henrique, para quem não me conhece, eu sou professor do OUSE, em processo civil e sentença civil, e sou especialista em processo civil e sou aprovado recentemente na magistratura do estado do Ceará. Professor Lucas, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Eu me chamo Lucas e sou juiz federal aqui na quinta região. Eu estou lá do Ceará. E também sou professor Pronto, do USP. e também o professor do outro. Então, Lucas, a gente vai começar nosso bate-papo, tá? Eu vou primeiro fazer uma introdução aqui, rapidinho, para que a gente não perca muito tempo, basicamente, do que é a prova de sentença. A gente tem aqui, o nosso público, ele perpassa por todas as etapas do concurso. Já tem gente que está em fase de sentença, mas ainda tem gente que está na primeira fase, tem gente que ainda está pensando em estudar para magistratura, e a gente precisa abranger todos esses públicos, ok? Então, o que é a prova de sentença? Né? A prova de sentença é a terceira fase do nosso concurso de magistratura. Ela é composta na magistratura estadual, tanto na estadual como na magistratura federal, é composta por uma sentença civil e uma sentença criminal.
cada uma realizada em um dia diferente. Né? Por questões de logística, as bancas costumeiramente fazem dias imediatamente subsequentes. Mas a resolução 75 não determina que seja dessa forma. Por isso que, por exemplo, o Estado de São Paulo costuma trazer as provas de sentença em finais de semanas diferentes. Isso prejudica muito o pessoal de fora, né, que tem dificuldade para se hospedar e tal. Mas basicamente é isso. Prova de sentença são duas provas, uma civil e uma criminal, tanto na magistratura estadual como na magistratura federal. O formato da etapa. A prova de sentença, ela geralmente vem após, geralmente não, sempre vem após a prova objetiva. Os candidatos precisam, portanto, atingir a nota de corte, ou atingem a nota de corte mínima prevista na resolução 75, que é de 60 pontos, mas isso já é de um passado distante de quem tira acima de 60 e ir para a segunda fase. Infelizmente ou felizmente, o nível está muito alto e costuma-se dizer que na magistratura estadual ali precisa algo em torno de 75 a 80 questões para ir para uma segunda fase. Ao passo que na magistratura federal a nota de corte tem sido um pouco menor, mas não porque os candidatos são menos capacitados, mas porque a prova costumeiramente da magistratura federal de primeira fase tem um nível muito mais elevado. Sobre a pontuação da etapa em si, o candidato precisa tirar 6 pontos, 6 de nota na civil e 6 de nota penal, no mínimo, para não ser eliminado. E a nota da etapa, da fase, é composta pelo somatório dos 6 da civil ou da nota superior a isso, e dos 6 da criminal ou nota superior. Soma essas duas notas e divide por 2, e aí a gente tem a nota da etapa. E a gente sempre procura chamar atenção, né, Lucas, sobre isso, porque a resolução 75, ela prevê pesos para as etapas. E a etapa objetiva tem peso 1, a etapa oral tem peso 2, na fórmula do concurso da magistratura, a prova de títulos tem peso 1, tal qual a primeira fase, e aí vem a discussível e a prova de sentença com peso 3. Isso define demais a classificação no concurso. Então, por isso que a gente sempre chama a atenção da necessidade de dedicar-se bastante a essa etapa, uma vez que tanto vai te permitir seguir no concurso, como mais lá na frente vai ser definitiva no que tange a estar ou não dentro da quantidade de vagas, estar numa posição apta a ser chamado, e mesmo assim, quem puder ser chamado, isso também define em relação a própria ordem de escolha das comarcas ou das seções judiciárias, se estivermos falando de Justiça Federal. Então, chama a atenção essa pontuação e é isso que a gente quer tratar. Por isso que a gente quer tratar de modo bem profundo hoje a prova de sentença, como estudar, como elaborar uma prova lá no dia, né, dar umas dicas, experiências, enfim. Tem alguma coisa a acrescentar nessa introdução, Lucas? Eu acho só realmente pontuar e ressaltar mesmo o peso. Na verdade, você está fazendo um concurso para juiz, as pessoas querem saber se você sabe fazer uma. Né? Mais na frente, uma prova de sentença não necessariamente é uma corre na vida real, né? Pegando um link lá com que as professoras falaram ontem, esse diálogo entre o examinador e o candidato, ele passe. Essa é o meio que intuir, mas precisa essa aferição do conhecimento é feita através do espelho. Quanto mais assuntos abordados na prova, com espelho, a pontuação. Vocês não estão conseguindo me ouvir, não é isso? Tá um pouco ruim aí. Se tu puder, não sei se tu puder colocar no teu 4G, às vezes a internet melhorou oscila. agora? Vai falando aí que a gente vai. Pronto. Então, essa interface candidato-examinador, ela é feita através do espelho da questão. Uhum. Quanto mais... O áudio tá bom agora, pode seguir. O áudio tá bom. Tá falhando muito ainda? Não, tá bom. Pra mim tá bom. Quanto mais assuntos forem abordados e que coincidam com o espelho, maior vai ser a sua pontuação. Mas a gente vai já falar um pouquinho mais na frente como
quais as melhores estratégias para elaborar uma sentença numa prova oficial. Mas, no geral, é isso, né? Isso tudo que o Paulo falou e a importância que ela tem no peso da sua nota final do concurso. Verdade, Lucas. Cara, então vamos começar o bate-papo sobre um ponto crucial. Como estudar para provas de sentença. E isso vai abordar tanto o momento inicial, né? Quando eu vou começar, eu já decidi que era magistratura, quando é que eu vou começar a estudar para magistratura dentro dessa jornada. Como a questão de livros, se é preciso ler livros, se é preciso realizar cursos, o treino, enfim. Dá uma introduçãozinha aí sobre essa abordagem. Eu sou muito adepto da ideia dos processos que a gente vive na vida. Não o processo judicial, mas os processos de aprendizado, de maturidade, de acúmulo. E num concurso como esse para a magistratura, que o conteúdo é muito extenso, que tem temas muito difíceis para serem compreendidos e exige toda uma preparação e uma dedicação, eu sou muito convicto e adepto dessa ideia. As pessoas precisam viver bem cada um dos seus processos, das suas etapas. Então, você vai iniciar a sua preparação. Eu fiz dessa forma, sempre recomendo que se faça dessa forma. Você precisa primeiro atingir o nível de superar o primeiro degrau, que são as provas objetivas. Tem toda uma forma de estudar especificamente para as provas objetivas, que inclusive já foi abordada aqui no nosso congresso. Mas é sempre importante ter em mente que uma prova como essa de magistratura, que um concurso desse porte, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, né, para fazer uma analogia com o atletismo. Ele é uma maratona. Você precisa vislumbrar o objetivo de longo prazo. Então, eu sempre recomendo que as pessoas, desde já, dos seus primeiros estudos, possam já dedicar um pouco de profundidade aos assuntos que vão ser estudados. Buscar os assuntos, ver qual é a disciplina legal, mas sempre ver o que é que os autores estão falando sobre aqueles assuntos. Esses manuais, esses direitos esquematizados da vida, que têm em grande disponibilidade no mercado editorial, são de muita valia, porque eles conseguem trazer um conteúdo como um resumo ou uma sistematização de como a doutrina tem tratado esses temas, consegue gerar uma otimização do tempo e você não corre o risco de ficar sempre no conhecimento superficial. O risco de se ter o tal do conhecimento superficial é sempre alcançar os chamados voos de galinha. Você tem grandes notas nas primeiras fases, mas não consegue desenvolver a profundidade necessária para uma prova dissertativa e para uma prova de sentença. Então, sempre recomendo isso, que você vá estudando e dedicando também profundidade nessa sua perspectiva de estudo. Quando você já consegue e alcança esse nível de estar sempre conseguindo êxitos nas provas objetivas, você vai ter que começar a se dedicar e a se preparar especificamente para essas provas de sentença. Qual é a principal atitude que você precisa fazer em termos de preparação para uma prova de sentença? Treinar. A redação da sentença é uma redação muito diferente das demais peças processuais. Ela tem uma estruturação muito específica. Quando a gente fala da sentença criminal, então, quando a gente vai entrar, vamos já falar de dosimetria, é uma outra forma de escrever o texto. E a gente, durante a nossa formação, a gente não tem essa preparação. A gente vai basicamente criar esse hábito, desenvolver essas habilidades quando nós estamos nos preparando para um concurso como esse. Então, é sempre importante treinar. Treinar como? Você procura um curso específico desses, o OUS oferece muitos produtos também nesse aspecto. Tentar escrever o máximo possível de sentenças, pega as provas passadas, ou pega o mesmo material desses cursos, tenta desenvolver a sua própria redação para a sentença. Se não tiver quem corrija essas sentenças, tenta conferir com alguns companheiros, né, de jornada. Fiz essa sentença, vamos desenvolver esse caso. Vocês comparam as redações, tenta ver, também conseguir os espelhos dessas questões denunciadas, para ver o que vocês estão conseguindo desenvolver em termos de coincidência, né, aquilo que o examinador exigiu, e a partir disso você vai vendo que o acúmulo vai sendo gerado e naturalmente esse sucesso vai sendo obtido.
É verdade, Lucas. Sobre esse ponto, cara, eu acho muito interessante também abordar uma estratégia que eu adotei, eu não sei se foi semelhante à tua, mas no sentido de que antes mesmo de eu chegar até a fase de sentença, eu ainda estava no estudo para objetivo, lógico, eu já estava um pouco avançado no estudo para objetivo, eu não era ainda nenhum iniciante, mas a partir do momento que eu comecei a fazer as provas e comecei a perceber que eu tinha chance de chegar na prova objetiva, na prova subjetiva e sentenças, eu já comecei a me preparar para essas sentenças. Para que eu sabia, eu vi dos cronogramas que, na verdade, o prazo entre a prova objetiva e a prova de sentença é muito curto. O prazo entre a objetiva em si e a objetiva em si, a gente não está falando nem em saber da própria aprovação. E a sentença costuma ali girar entre 2 meses e meio, 3 meses. Né? Então, assim, eu adotei essa tática. Eu, a partir do momento, defini que queria magistratura, aquilo ali era uma coisa para a minha vida. Não incuti em mim, mas eu acho muito legal aquelas pessoas que se sentem juízes desde a prova objetiva, porque isso vai fazer com que você receba o espírito e você se sentir juiz na prova de sentença e na prova oral, você praticamente já matou ali metade da sua preparação. Então eu comecei a fazer cursos regulares ainda durante a minha preparação para a objetiva, lógico, dedicando bem menos tempo do que o estudo para a objetiva, mas cursos regulares tanto de discursiva como de sentenças. A discursiva é importante porque o estudo para a objetiva ele é muito diferenciado porque a gente tem que ler uma assertiva e identificar se aquela assertiva está certa ou está errada. Não precisa exercer uma argumentação jurídica. Quando você parte para a prova discursiva, que já foi exaustivamente abordada ontem pelas colegas, você já passa a ter que expor raciocínio jurídico, você já passa a ter que argumentar. E isso não é fácil para quem não exerce, para quem não pratica. E aí, quando você chega numa prova de sentença em que você tem que expor, você tem que argumentar, e de modo técnico, né, ou de modo específico, de acordo com cada peça, demanda um conhecimento muito pontual. Então, a minha opção foi fazer um treino com curso regular durante um certo tempo. Então, ainda antes de ir para a prova de sentenças, eu já sabia as bases, eu já tinha aprendido a andar de bicicleta, por assim dizer. E aí, quando eu passei para a prova objetiva, passei da prova objetiva, quando eu vi que eu tinha conquistado meu êxito para a segunda fase, eu já sabia fazer sentença civil e já sabia fazer sentença penal. Eu só precisava praticar. Eu estava enferrujado, por assim dizer, porque lógico que 6 meses antes da minha prova eu já tinha cancelado meu curso regular, porque a partir dali eu queria focar para o objetivo, mas eu já sabia fazer sentença, né? E aí, quando eu fui para a subjetiva, eu já contratei um curso específico. E o curso específico também é importante porque os professores vão estudar banco específico, vão estudar aquela organizadora, eles vão fazer a prova o mais próximo possível do que costuma ser a prova daquele tribunal. E aí eu contratei um curso específico e, de fato, desenferrujei, mas assim, de uma forma muito mais tranquila, porque eu já sabia fazer sentença, eu não tinha que ter uma correria, uma carreira louca para em 2, 3 meses aprender a fazer uma peça tão técnica. Então eu acho que isso me deu muita tranquilidade, porque eu treinava, dedicava, sei lá, um dia da minha semana para treinar a sentença, enquanto nos outros 5 dias eu continuava sentando a cara nos livros para revisar o conteúdo jurídico que podia ser cobrado naquela fase. E antes mesmo também da própria... Essa preparação assim, de longo prazo que os cursos regulares permitem, né? Você consegue adequar melhor essas diferenças de abordagem, né? Você está estudando durante a semana e no final de semana você está ali focando, vendo como é que faz a sentença, concentrando, e você vai aos poucos, né, desenvolvendo essa habilidade, e quando na hora que é precisa, quando é cobrado sobre isso, é mais fácil desenvolver e fazer esse ajuste fino. E é uma coisa, até já entrando no tema de 2 dias para lá, eu queria só fazer um comentário que é tão importante essa preparação prévia, dá uma tranquilidade tão grande, porque, por exemplo, eu me preparei antes para a prova de sentença, antes mesmo de estar aprovado para as sentenças. Isso é uma tranquilidade excelente. Só que, de modo algum, eu treinei questões orais. Então, quando eu passei da prova de sentença para a prova oral, foi um Deus nos acuda. Porque aí eu não tinha nenhum tipo de base, nenhum tipo de preparação.
Então, assim, é muito importante você já estar um passo mais na frente para que você não seja tomado de surpresa. Eu também recomendo, e aqui eu queria dizer que a gente não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de parceria. São os livros, são obras que eu estudei para minha prova de sentença, eu li para minha prova de sentença, e eu acho que o nosso papel é trocar essa experiência, né? Então, eu estudei por esse livro, né? Sentença Cível, do Raimundo Salvino, da Costa Neto, e estudei por esse livro, Redigindo Sentença Cível, do Eupídio Donizete. Então, eu estudei por esses dois livros, né? Em relação aos cursos do OUS, inclusive, eu sou professor de sentença civil, eu construí um material resumido sobre sentença civil. Né? A sentença civil necessita de um aprofundamento teórico e técnico, mas também não tanto quanto a sentença penal. A gente tem que dar esse braço a torcer. Na parte civil, é importante se preocupar com a técnica, mas é uma técnica um pouco mais simples, é preciso dedicar mais um pouco para a parte material. O direito material na sentença civil é um mundo. Pode vir administrativo, pode vir constitucional, pode vir civil, pode vir consumidor, pode vir empresarial, pode vir ambiental, tributário. Então, assim, você tem que se dedicar mais, é certo, à revisão do material, do conteúdo de direito material. De toda forma, fica aqui a recomendação por essas obras. Nos nossos cursos eu fiz um resumo dessas duas obras, né, de algumas outras que eu também tive contato durante essa trajetória, e está lá disponível para quem é nossos alunos. Tá? Em relação à preparação para a sentença penal específica, Lucas, como é que tu recomenda? Pronto, só para acrescentar, eu estudei para uma obra diferente de sentença civil, eu estudei para o livro do colega que é de federal aqui no Ceará, o Najib Jorge Melo Neto, livro pela Pode. Ele é muito bom, sobretudo para tratar do dispositivo da sentença civil, a variedade de índices que tem, de juros, de correção, de apropriação, condenação quando é fazenda pública, causas tributárias, eu acho bem bacana. E para sentença criminal, eu estudei pelo livro do Ricardo Schmidt. Na minha opinião, é a obra mais segura em termos de roteiro para se construir uma sentença criminal. É um assunto muito difícil e para ter um complicador adicional, como já falei, a gente não tem essa preparação na nossa graduação e tem muita peculiaridade que precisa ser enfrentada e com o devido cuidado. O livro do Ricardo é muito bom, ele esmiuça cada elemento da sentença, ele traz quais são os entendimentos dos tribunais superiores, especialmente a STJ, no que se refere não só à dosimetria em si, mas quando se entende que é concurso material, quando é concurso formal, quando é continuidade delitiva, tudo isso vai influenciar e vai determinar o rumo que a sua sentença vai trazer. E o livro do Ricardo é muito bom. Eu recomendo essas duas obras. Sobre o ponto, aliás, eu recomendo essas obras, mas, enfim, como eu disse, a sentença civil não tem grande complexidade, então, às vezes você, com a leitura desse roteiro, por exemplo, do OUSE, que está disponível, já é suficiente para que você tenha uma boa base da sentença civil. Agora, tem que atentar para a sentença criminal, né? Que a sentença criminal, como tu vai falar daqui a pouco, naquela parte de dosimetria tem muita peculiaridade, tem muito ponto chatinho que o Ricardo Schmidt realmente esclarece de modo muito interessante. E o Ricardo Schmidt, inclusive, é o professor do OUSE, né, das videoaulas para provas de sentença nos cursos específicos de tribunais. Só respondendo rapidinho aqui duas perguntas. Ânimos, ele perguntou se a gente não ia falar sobre prova subjetiva. Os debatedores sobre prova subjetiva falaram ontem, tá, Ânimos? Então, assim, o vídeo está salvo no IGTV, está lá no perfil do OUSE, você pode acessar, está lá no feed do OUSE, então você pode ir lá e acessar. O pessoal falou quase uma hora ontem sobre provas subjetivas. E o Miguel perguntou se a gente não podia falar sobre prova oral. E a prova oral vai ser debatida pela professora Liana e pela professora Maiara na sexta-feira, tá, Miguel? Anota aí na sua agenda e comparece aqui na sexta-feira também às 7 horas.
Então, Lucas, eu acho que já esclarecendo como é que mais ou menos a gente pode fazer uma preparação ideal, né? A gente está também compartilhando experiências. Eu sempre digo para os alunos e para os amigos que estão nessa carreira de concurso, não existem fórmulas certas. A gente tem que assimilar tudo como uma experiência, né? E a partir de experiência, interpretar e receber e dispor se é interessante ou não. E aí eu passo para a questão de como elaborar a sentença civil. A gente está saindo da preparação para o dia propriamente dito da prova. E sobre isso a gente tem algumas ideias a trabalhar. Eu vou começar aqui, tá, Lucas? E aí logo em seguida eu passo a bola para ti. Não vou me estender muito, porque eu sei que esse problema está mais na sentença penal. Umas questões iniciais, principalmente em relação a, primeiro, eu sei que isso parece banal, né? Eu até conversei com o Felipe na live da semana passada, parece banal, mas eu não sabia. A primeira vez que eu comecei a fazer uma prova de sentença, eu comecei a redigir a prova no rascunho, a prova inteira. Né? Eu peguei, feito RF1 em 2014, eu não tinha feito curso específico, eu não tinha amigos da área da magistratura, fazer concurso para magistratura, e eu peguei a minha prova de rascunho e comecei a fazer como se fosse uma sentença, normal. E aí, quando eu cheguei mais lá na frente, que vi que o tempo de prova já estava se passando, e eu não tinha chegado nem em um quinto do meu rascunho, foi que eu percebi que eu não podia fazer rascunho na prova de sentença. Não, pelo menos não um rascunho perfeito, né, como a gente pode dizer. E aí eu já passei para a folha de texto definitivo. Mas isso me chamou a atenção da necessidade de ter cuidado com esses pontos, porque além de tudo, além de você saber o direito, além de você saber a sentença, você precisa saber fazer a prova. E isso é muito importante. E o que a gente recomenda, inclusive nos nossos cursos do OSO? Fazer o uso útil do rascunho. Não é rascunhar tudo, é rascunhar os principais tópicos que vão ser abordados na questão. Palavras-chave. A gente vai fazer a leitura do enunciado. Com base na leitura do enunciado, você vai extraindo as matérias que precisam ser abordadas e escrevê-las em tópicos, em palavras-chave. E aí, a partir do momento que você terminou essa especificação, volta lá no rascunho e escolhe a ordem com que essas matérias vão ser abordadas, porque às vezes lá no final você vê que tem que analisar uma preliminar, e então você vai lá no seu rascunho e vai reorganizar essas suas palavras-chave para fazer sentido. E a partir daí você fazer um brainstorm, que é a tempestade de ideias sobre cada ponto, e jogar tudo que é argumento, artigo, súmula, e que deve ser abordado em cada ponto. E depois que você fizer isso tudo, é que você vai passar direto para a folha de texto definitivo. Em relação à sentença civil específica, não tem muito mais o que abordar, né? A sentença civil é uma peça técnica que deve observar se o examinador quer ou não relatório primeiro. Né? A grande maioria das provas dispensa relatório, mas precisa atenção com isso. Eu já fiz uma pegadinha em curso do OSE, em que eu não dispensei o relatório e o pessoal colocava lá, relatório dispensado pelo enunciado, porque o pessoal já está tão habituado em dispensar o relatório, que aí vem um sacana e faz a pegadinha e pega um bocado de gente. Então, a maioria das vezes dispensa relatório, você não precisa fazer. Não faça, porque se você fizer, você vai desperdiçar linha, né, e tempo desnecessário. E a partir daí, da identificação ou não, você vai fazer o relatório, você vai continuar a sua prova de sentença. E aí você vai ver se é caso de julgamento antecipado da lide, né, você vai ver se tem alguma matéria pendente de decisão, uma gratuidade judiciária, um pedido de provas que está pendente de análise. E aí você vai ter que ter o discernimento de que você vai ter que adotar a posição compatível com uma prova de sentença. Você não vai dizer, chamo feito a ordem e defiro a realização de prova, não a prova de sentença. Se fizer isso, o examinador vai entrar com interdição sua. E aí, a partir daí, passa para as preliminares, analisa as preliminares, preferencialmente começando pela legitimidade ativa e interesse de agir, que são as mais importantes. Você tem que trabalhar com os conceitos desses institutos,
trabalhar sobre a questão da teoria da acessão e elas costumam pontuar um pouco mais no dispositivo. E aí depois você analisa outros preliminares se existirem, faz o parágrafo de fechamento e segue para a análise do mérito. Na análise do mérito você tem que necessariamente, isso eu chamo muito a atenção dos alunos, você tem que dizer sobre qual matéria você está analisando em cada ponto. A gente não recomenda abertura de tópico específico para isso, mas você tem que anunciar para o seu examinador sobre que ponto você está analisando. E a partir daí fazer um parágrafo ou dois sobre teoria daquele ponto, fundamentação jurídica pura, para só então fazer a subsunção daquela fundamentação jurídica ao caso concreto. A gente vê muitos alunos fazem só a fundamentação jurídica e lá no final dizem que por isso acolhe ou rejeita o pedido, sem encaixar nos fatos, sem trazer as provas que foram apresentadas, ou o inverso. Às vezes o aluno só traz dizendo a questão fática e sem abordar tanto, com tanta profundidade, a questão propriamente jurídica, a fundamentação jurídica. A gente chama muita atenção para isso porque, no mérito, o mérito bem construído, ele praticamente te dá uma excelente nota. Porque é ali que, vislumbrando os espelhos de correção, costumeiramente se encontram as maiores pontuações. Ali cada preliminar costuma valer meio ponto, um ponto, varia muito. Quem está especulando, está chutando. E aí, quando chega no mérito, existem as pontuações muito, muito diferenciadas. Então, é muito importante atentar para isso. E aí, depois de terminado o mérito, ver se é caso de tutela de urgência. Se for caso de tutela de urgência, tem que ser analisado logo depois de finalizado a análise das questões meritórias. E aí, só então partir para o dispositivo limpo, dispositivo tranquilo. Aliás, voltando aqui sobre a questão do rascunho, o que eu fazia? Eu fazia tantos pontos-chave, fazia o brainstorm e transcrevia literalmente o dispositivo. Era o único trecho da sentença que eu transcrevia literal, porque eu queria deixar ele redondinho. Eu queria que o meu examinador, o meu leitor, entendesse perfeitamente como era que meu dispositivo, o que é que eu estava decidindo e trazendo todos os elementos que o dispositivo deve conter. Uma indicação do 487, se for o caso, ou 485, né? Normalmente o 487 do CPC, decisão com resolução de mérito, especificar quais eram os pedidos que eu estava julgando procedente, um a um, né, de modo individualizado, abordar a questão de juros e correção monetária. Isso eu já definia no rascunho, que era para não me equivocar lá na hora da transcrição do dispositivo. E aí depois eu fazia a condenação em custos e honorários, ainda mais tranquilo. Quando você já chega em custos e honorários, costumeiramente você já dá uma relaxada porque a sua prova está acabando. E fazia lá o fechamento. Acho que basicamente isso era mais ou menos o que eu fazia na minha prova de sentença civil. Deu muito certo. Eu acabei reprovado em uma prova de sentença civil, mas nas demais eu tive êxito e com notas, não notas excepcionais, mas notas boas para essa etapa. E a sentença civil é basicamente isso. Não tenho mais o que acrescentar. Eu quero deixar mais tempo para o Lucas, para falar mais sobre a elaboração da sentença penal, porque muita gente tem dificuldade sobre as especificidades da sentença penal. A palavra está contigo, meu amigo. Bacana. Responder aqui duas perguntas que foram feitas. Uma foi da Laís, que ela perguntou como é o vademecum que ela leva, que ela estuda com e quer saber se pode consultar. As meninas falaram ontem à tarde sobre essa questão do material de consulta na prova, né? Os vademecums e tal. Geralmente, o que é que eu recomendo? Você levar o vademecum que você tem familiaridade, que você já usa nos seus estudos, porque na hora da consulta fica mais fácil. Você vai perceber que numa prova oficial o tempo é um ativo preciosíssimo. Você precisa saber manejar bem. Então, eu sempre recomendo isso. Leva o vademecum que você está acostumado, né? Não se preocupa se ele tem súmula, se ele tem comentário, porque os membros da banca, os organizadores do concurso vão lá, eles fazem o lacre dessa parte do material que não é simplesmente transcrição de artigo, tá certo?
Eu sou, assim, da velha guarda, né? Quando ia fazer prova de concurso, a turma ia, assim, com malas de vademecum, assim. Eu nunca levei mala, não sempre levei mochila, mas eu sempre recomendo você levar também o material generoso. Eu já me dei muito mal em prova. Na época, eu lembro que o pessoal perguntava as especificidades do protocolo de Las Lenhas, que é um acordo amplo do Mercosul. Era bem simples a questão. Era para falar sobre. Ele fala sobre cooperação judiciária, dispensa, deixa mais fácil, né? A cooperação judiciária, você tinha que basicamente descrever o que tinha na convenção e nenhum vademecum tinha. Só um específico que a editora tinha, que era naqueles vademecum de internacional. Então, assim, ambiental tem que levar um vademecum específico. Tem muita questão que você resolve só com resolução do CONAMA, entendeu? Então sempre falo isso, leva o teu vademecum que você tem familiaridade, que você já está acostumado, para poder ter essa agilidade, mas sempre tenta levar uns assim mais robustos, né? Eu pelo menos era assim, né? Na época eu fazia prova e também com os alunos que a gente tem no relacionamento, também essa prática permanece. Uma outra pergunta que apareceu aqui foi Deixa eu só fazer um adendo, Lucas. Me permite fazer uma parte aí na sua manifestação. Claro, você é o rosto, eu estou convidado aqui para no hospital. Além do vademecum de familiaridade, tem que lembrar de levar o vademecum velho, né? Tem que lembrar de levar também o vademecum antigo, principalmente pelas questões da sentença penal, que podem trazer um dispositivo revogado, e aí você tem que trabalhar com conflito de leis no tempo. Então é muito importante você ter um vademecum de 3, 4 anos atrás para levar junto com o seu vademecum novo, não é isso? Perfeito. Agora com o pacote de crime, então, vai ser uma farra para os examinadores Você viu a questão da arma branca no pacote anticrime? Como? A questão da arma branca, a arma branca foi revogada, né, porque foi acrescentada a causa de aumento de pena da arma de fogo, e aí o legislativo, sem querer, revogou a causa de aumento da arma branca, e aí ficou aquela novatio legis melius, houve revisão de várias sentenças, e aí vem o pacote anticrime e joga a causa de aumento de novo da arma branca lá. Então, assim... Intervalo de 2 anos, né? Então, intervalo de 2 anos. Não, mas a gente fala já sobre... Não vai entrar em detalhes não, mas vou chamar a atenção para essa questão do pacote de crime. Mas só para responder que foi magistrada solitária. Desculpa, não sei o seu nome, né? Mas ela perguntou se a gente recomenda trabalhar em um estágio voluntário em vara penal para pegar base. Veja só, eu nunca, na minha formação enquanto estudante, eu nunca cheguei a estagiar numa vara criminal e nem nas outras... Nem atuei como em escritório de advocacia, em procuradoria, na matéria criminal. Então, não acho que seja determinante. Se você puder e tiver tempo sobrando, eu não vejo por que não recomendar isso. Mas não acho que vai ser o determinante. Assim, essa experiência vai ser determinante. O importante é que você treine. Que você treine e que você possa ter a sua resposta corrigida, para você saber se está no rumo certo ou não. Ou corrigida por um professor, se você puder contratar um desses cursos, ou então por algum colega seu que esteja também se preparando. Também é um artifício que é bem válido, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Da sentença criminal, eu não vou trazer fazer aqui um roteiro, porque ficaria muito cansativa essa live, tá certo? Mas eu vou trazer umas dicas que são importantes, né? Para ajudar a desenvolver uma sentença criminal na prova oficial. Como eu falei, o tempo ele é muito importante. Todas essas provas de sentença criminal, elas sempre trazem muitos crimes, trazem muitos réus, às vezes com enunciados bastante longos, tá certo? Então você precisa escrever primeiro bem, mas tem que escrever dentro do tempo que o examinador te dá, tá certo? Então tem algumas dicas que eu vou acabar, pelo menos como eu fazia as provas e como eu sempre recomendo aqui para os alunos do UFS. Como o Paulinho falou, a sentença, todo mundo sabe, ela é estruturada em relatório, fundamentação dispositivo, e na grande maioria das hipóteses, os relatórios são dispensados, tá certo? Mas o que é que eu recomendo, ainda que os relatórios sejam dispensados nas provas de sentenças criminais?
Na fundamentação, faz um pequeno resumozinho do ocorrido, só para você poder orientar um pouquinho a resposta e ter as premissas para poder desenvolver o raciocínio. O brainstorm e utilizar o rascunho para fazer os tópicos é básico, é fundamental. Deixa os pontos todos estruturados, porque você não vai ter tempo de escrever o rascunho para depois passar limpo. E depois que você está desenvolvendo a resposta no campo já próprio, né, da prova, você não tem como voltar atrás. Eita, me esqueci disso, como é que eu faço? É crucial. Então, escreve, faz o esqueleto todo da resposta no campo do rascunho, percebeu, examina com calma, viu que não tem mais nada a ser abordado e você começa a desenvolver a sua resposta, certo? Na fundamentação, sentença criminal é fundamental examinar o que a gente chama de materialidade e de autoria. Eu sempre recomendo fazer um exame conjunto de materialidade e autoria. Quando for abrir o tópico, abro para fazer um exame conjunto. O que é materialidade e o que é autoria? Você, durante a sua exposição, você vai precisar dizer o quê? Dizer, primeiro, o que aconteceu. Segundo, quais foram os resultados dessas ações que aconteceram, se resultou em morte, se resultou em lesão corporal, se foi grave, se foi gravíssima, perdeu o sentido ou não. Tudo isso vai ser importante para você fazer a quantificação da pena. E terceiro, você vai dizer quem fez o quê. É basicamente isso que se pede quando a gente está falando de materialidade e autoria. Aconteceu isso, o exame descrito tal fez isso, a prova testemunhal até confirmou isso, a confissão do réu foi nesse sentido. Você faz o esforço fácil do que aconteceu, estabelece bem quais foram os resultados dessas condutas praticadas e faz a ligação com quem praticou. Esse é o esforço fundamental do exame de materialidade e de autoria, certo? Durante a fundamentação, você vai perceber que uma resposta de sentença criminal não tem tanta diferença com relação a uma resposta da questão dissertativa. Você vai examinar, você vai expor o seu conhecimento, fazendo análise das consequências jurídicas daquele esforço fático que você bem delineou no exame da materialidade e da autoria, certo? Concluída essa exposição da fundamentação, você vai para o dispositivo da sentença, certo? E você vai fazer a dosimetria. Professor, quanto que eu separo para a dosimetria? A dosimetria é provavelmente a parte mais importante da criminal, tá certo? Você não vai deixar só a última folha para poder fazer a dosimetria. Você não vai ter espaço para isso, certo? Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer uma fundamentação mais curta e dedicar o tempo para. Se for então vai que gastar a sua cabeça, vai gastar a sua mão, que vai doer sonorizar. Mas sempre tenha muito presente isso, que a dosimetria é a parte nobre da sentença criminal. Certo? O examinador quer saber quem sabe manejar as circunstâncias sociais, escalas de aumento, esse presente, tá certo? O que é que eu também, na dosimetria, recomendo? Quando, basicamente, a gente segue na dosimetria o critério trifásico. A gente vê quais são as circunstâncias que estão previstas no artigo 9 do Código Penal. Depois, quando é calculada a pena base, você vai saber se incide uma agravante ou uma atenuante na fase da pena. Na terceira, vai ter que verificar se tem ou não alguma causa de aumento e diminuição de pena. Tá certo? As responsabilidades penais são individualizadas, você precisa fazer para cada um dos acusados, tá certo? Mas você pode fazer um exame conjunto dessas. Você percebe que não há diferença nesse tocante em relação aos acusados, você pode fazer um exame conjunto. E você vai pontuando, quando for o caso, as diferenças que existam entre os acusados. O sujeito pode ter antecedentes, o outro pode não ter, mas todo o restante você circunstância diferente, você vai pontuando essas diferenças e, obviamente, fazendo a devida quantificação da pena, tá certo?
Os materiais do uso são muito bons em relação ao que se deve entender por dosimetria. Quais são as técnicas da dosimetria, quais são os entendimentos dos tribunais sobre cada uma das circunstâncias, tá certo? O livro do Ricardo também é bem exaustivo. Dificilmente você vai ter algum aspecto nessa consideração e que não vai ser encontrado por lá. Tá certo? Lucas, tu falou um negócio sobre o espaço aí e eu senti que você tá falando para mim, sabe? Especificamente para mim. E aí, eu acho que vale eu compartilhar um pouco desse meu drama, por assim dizer, mas para divertir os amigos que estão ainda por fazer essa prova de sentença. Primeiro, você tem que tomar cuidado, como a gente falou, o mérito da sentença civil costuma ter uma pontuação um pouco mais pesada. A dosimetria da sentença penal costuma ter uma pontuação também um pouco mais pesada. E aí veja que tanto o mérito da sentença civil como a dosimetria são pontos que você chega, às vezes, lá para a metade da sentença. Né? Você já teve que analisar preliminares, às vezes teve que fazer relatório, enfim. E então você tem que adotar uma técnica racional de como construir a sua parte inicial da sentença para que sobre espaço mais do que suficiente para que você possa fazer um excelente mérito de sentença civil, uma excelente dosimetria e angariar toda a pontuação que dali advém. E aí eu passo meu drama por quê? Porque na minha sentença do TJ Ceará, que eu fiz há um pouco mais de ano, eu desconsiderei essas premissas, eu comecei a fazer afastar as preliminares de modo muito fundamentado e muito profundo, e acabou que me sobrou uma página para dosimetria, como você falou aí, né? Não deixe só uma página para dosimetria. E aí a gente já tem que ver primeiro, como você falou, não tenha vergonha de ser um pouco mais sucinto e um pouco mais objetivo. A gente não está falando para não fundamentar, a gente está dizendo para trazer argumentos mais sucintos e mais objetivos para afastar preliminares, para que você possa se dedicar um pouco mais a mérito e à dosimetria. E, além disso, você tem que ter cuidado com o tamanho da sua letra. Isso é muito importante. Só que isso já tem que ser trabalhado ao longo da sua preparação. Também não adianta mudar lá na hora o tamanho da sua letra. Você tem que tomar cuidado com isso. Com o espaço da sua letra. Com a questão da abertura de subtópicos na sentença, que é uma coisa que eu particularmente não recomendo. Da autoria, da materialidade, das teses de defesa. Eu particularmente não gosto dessa formatação. Você daqui a pouco vai ter a réplica aí para dizer se prefere ou não. E aí, no final das contas, a minha sentença ficou engraçada, porque no começo da sentença estava tudo bonitinho, estava tudo bem desenhadinho, e quando foi chegando lá no final, a letra foi afunilando, 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 até que eu consegui concluir, mas não sem prejuízo de argumentação em dosimetria. Por exemplo, aquelas questões de indenização mínima, que você tem que dedicar ali 2, 3 linhas para falar sobre, a questão sobre a prisão, né, a prisão preventiva, que você também tem que falar sobre. E eu acabei tendo que enxugar aquilo ali ao máximo que era para poder concluir a minha sentença. Lá no final ficou ofício TRE, espécie guia de condenação, só para ver se eu conseguia bater aqueles pontos. E acabou que realmente eu tive um déficit na dosimetria. Isso não me impediu de ser aprovado. Mas essa preparação antecedente, essa utilização racional é importante para que você não se veja em apuro na sua prova. Porque eu estava ali preenchendo e eu não sabia se ia ter como terminar. Porque você está preenchendo, está acabando, falta 5 linhas, 4 linhas, 3 linhas, e você vai lembrando de coisa que poderia falar, mas agora já não dá mais tempo para falar, já não tem mais espaço para falar, e você tem que concluir. Então, essa anotação sobre o estudo do espaço, né, a utilização racional do tempo e do espaço de prova, eu acho demasiadamente importante. Tu falou sobre a pontuação já, e eu queria te perguntar, existem 2 formas de fazer sentença penal. A dosimetria ser feita depois do dispositivo e a dosimetria ser incluída dentro da fundamentação. E aí, além disso, mesmo para quem adota a dosimetria depois do dispositivo, rege que se você
trabalha com causas de aumento variáveis, você tem que fundamentar na fundamentação e só dispor sobre a fração na dosimetria. Tem como tu dar uma luz aí para a gente? Pronto. Como é que... Primeiro, assim, esse roteiro ele não está na lei, né? São questões de posicionamento doutrinário, assim, mas não tem um roteiro fixo de como deve ser trazida a fundamentação. Eu sempre adotei, e aí por ser mais versado na doutrina dessa forma, eu sempre tratei na fundamentação a presença eventual... Corrigindo, eu sempre tratava na dosimetria todas as circunstâncias, exceto quando era caso de aumento de pena variável. Aí eu já trazia para a fundamentação. Mas nada impede, por exemplo, que você faça tudo isso na sua dosimetria. Justificando por que você está exasperando pena base, por que você está reconhecendo agravante, nas causas de aumento de pena, por que tipo de função, que tipo de fração você está colocando. O que importa é que você reconheça corretamente a existência ou não da circunstância judicial, de agravante, de acasamento de pena, e que fundamente o cálculo que você vai fazer a partir dessa circunstância. Essa é a diretriz. E aí, com o desenvolver da sua técnica de sentença, você vai perceber o seu estilo, se é melhor colocar na fundamentação ou se desenvolve tudo na dosimetria. Então, tem uma resposta correta para isso. Eu fazia dessa forma, mas nada impede que faça de uma forma diferente, tá certo? O importante é fundamentar. Tem um ponto que eu queria chamar muita atenção, tá certo? É que é para a questão do uso do vernáculo. Cada vez mais, o uso do vernáculo tem tido uma pontuação maior nos espelhos, tá certo, pessoal? Então tem que ter muita concentração para não perder ponto por bobagem. Às vezes esses pontinhos que você acaba perdendo por detalhe são os que fazem a diferença no resultado, se você é ou não aprovado, né? A correção da prova de sentença é muito rígida. Você percebe que as notas são bem baixas, são bem ali próximas do corte. Então, cada pontuação é importante. Então, perder pontuação por mau uso de vernáculo é um deslize que é indesculpável, tá certo? Tenta sempre se concentrar para escrever bem, para expor bem a ideia, ter clareza, ter coesão textual, tudo isso tem sido cobrado nos espelhos, tá certo? Uma atenção, por favor, com rasura. Não se pode perder ponto com rasura, tá certo? Se você escreveu alguma palavra que você vê que é equivocada, não era aquilo que você queria dizer, não risca, tá certo? Põe a vírgulazinha, diz digo e põe a locução que você quer, que você acha correta logo depois, tá certo? Perder ponto com isso não é uma das melhores, não é melhor para se acontecer. E assim, pelo menos nesse momento da minha fala, queria dizer, a gente pensa no OUSE, que a gente chama o case do rol dos culpados, né? A gente estava fazendo um curso para um tribunal específico e o tribunal não cobrar ou não exigir que se incluísse na sentença e tira-se o nome do réu no rol dos culpados. E aí o pessoal ficava perdendo tempo. Ele dizia, no tribunal assim não se cobra rol dos culpados. E a gente mostrando que havia julgados do tribunal. A gente faz toda uma pesquisa de banda quando tem os cursos, né? E mostrando que fulano, que era desembargador, que estava na banca, que nos acórdãos tinha essa determinação. E, no final das contas, não foi isso o determinante para a pessoa ser aprovada ou não ser aprovada, tá certo? Então, a gente precisa se ater nas questões que são principais, em tudo na vida. Num contexto de concurso, onde você renuncia convívio familiar, diversão, onde você tem que gerir muito bem o tempo na prova, é tudo muito estressante, é importante ter a concentração naquilo que é determinante, naquilo que de fato vai ser relevante para a sua aprovação. Uhum. Lucas, eu concordo contigo. Essa questão do rol dos culpados foi bem emblemática no OUSE, né? E eu sempre dizia, né, assim que eu entrei no OUSE, eu dizia o que abunda não prejudica, né? Assim, a questão da inserção do nome nos rol dos culpados, a gente sabe que foi revogada já do Código de Processo Penal. Contudo, é uma praxe no cotidiano ter essa expressão lá, e a gente já viu isso em várias provas de sentença penal.
E aí, se você não colocar, pode ser que um examinador mais conservador, um examinador mais antigo, te tire ponto por isso, né? Logicamente não deveria, mas pode ser, e aí você vai ter um estresse desnecessário, porque você vai ter que recorrer, enfim. E se você colocar e não tiver no espelho, não tem problema nenhum. Você colocar, insira esse nome do réu no rol dos culpados, não tiver no espelho, ele não vai te tirar ponto que você mandou colocar no rol dos culpados. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. E sobre a questão do vernáculo, que tu muito bem falou aí, o que é que a gente recomenda fazer? E às vezes é uma alteração que você tem que fazer durante a sua preparação. Adotar frases curtas, né? Não se estender, não construir frases de 3, 4, 5 linhas, e você pode acabar perdendo uma concordância nominal, uma concordância verbal nessa extensão. Frases objetivas e frases adotadas na ordem direta. Isso é isso e acabou. Pontuação. Parágrafos pequenos também, para não confundir muito o examinador, não fazer com que ele se perca nessa sua, às vezes, elucubração jurídica. Então, procurar ser mais direto com o examinador nessas questões. Em relação à sentença penal, eu tenho um outro questionamento, que na sentença penal específica, depois eu defendi fazer isso também para a sentença civil. Mas na sentença penal especificamente, eu usava o rascunho, além de escrever os principais pontos que tinha que versar naquela sentença penal, além de fazer um brainstorm, que a gente já conversou aqui, mas eu tomava uma terceira providência que, na verdade, na minha resolução de sentença penal era a primeira. Eu elencava, fazia uma lista do que tinha que ser geralmente abordado numa sentença penal, uma lista com 30 pontos, e eu ia, para a minha prova, eu ia lendo essa lista. Eu ia lendo de cabo a rabo, de cabo a rabo. A lista dizia autoria, materialidade, tese de defesa, dosimetria, circunstâncias judiciais, indenização mínima, prisão. Ela trazia todos os pontos que devem ser abordados numa prova penal. Essa lista eu até fiz, me metendo na conversa alheia, eu até fiz incluir ela no roteiro de sentença penal do OSO. Na última folha tem essa lista na integralidade. E era a primeira coisa que eu fazia. Por que eu fazia? Porque primeiro, se eu esquecer alguma coisa durante a minha resolução, e é natural que você é nervoso, às vezes o ar-condicionado está mais quente, às vezes você está nervoso e tem necessidade de ir ao banheiro mais vezes, você acaba esquecendo de algum desses passos que tinha que fazer na sentença penal. E aí, quando eu ia decorando durante o caminho, quando eu recebia a minha prova, a primeira coisa que eu fazia, antes mesmo de ler o enunciado, para saber se estava tudo certo, enfim, recebia a minha prova, o fiscal dizia, pode virar a prova, eu já ia no rascunho e escrevia esses 30 pontos. Porque a partir daí eu já me despreocupava de que todos os passos de uma sentença penal estavam lá e que eu não ia esquecer de nada. Eu acho, eu não sei se tu concorda, mas eu acho que é uma tática interessante. E além disso, eu também inseria especificamente na sentença penal, mas também na sentença civil, as súmulas mais importantes. Existem súmulas bem especiais do STJ em relação à dosimetria, e eu fazia constar no meu material, além desses 30 pontos, colocava o número da súmula e o que ela abordava em palavras-chave também. A questão do não bis in idem, né? A súmula de que a pena mínima não pode ficar aquém da normal, e aí eu fazia questão de decorar essas súmulas específicas. A gente sabe que, normalmente, não se exige que você aponte número de súmula em uma sentença ou civil ou penal. Basta dizer que tem entendimento simulado. Geralmente você dizer isso já é o suficiente para o examinador. Mas considerando que são súmulas tão especiais e tão corriqueiras, eu fazia questão de decorá-las para apontar, porque, como regra, elas iam ser exigidas, elas iam ser abordadas. E aí eu não sei se é uma técnica interessante, eu não sei se tu, como professor de sentença penal, concorda com essas duas providências que eu fazia no meu pré-prova. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas a Tati falou ontem, quando for nas sentenças, cita também os artigos de lei, certo? Amigos, estamos aqui de volta só para que a gente possa concluir nosso raciocínio. Infelizmente, o Instagram tem limitação de tempo, né, de 1 hora. Então, como ficou o assunto pendente, para que não fique quebrado, né, para que a gente possa concluir as nossas ideias.
Aí, professor Lucas. Lucas, fomos cortados pelo Instagram, Lucas. Querem censurar a gente, ó. É... Terminei a tua ideia. A gente tava falando, eu nem lembro o que era, era Sobre a questão da os indicação artigos de dos lei. dispositivos, né? Quando tiver fazendo a prova, cita o artigo, sempre. São várias as ocasiões que a gente percebe que não se ganha determinado ponto porque não citou qual o artigo da lei é que está se referindo. Né? E na prova de citação criminal é fundamental, porque você precisa ver quais são os crimes em que estão incorrendo, né, os réus e quais são as consequências. Então precisa estar sempre citando. Com relação às súmulas, se puder citar, é difícil você não conseguir memorizar todos os números, né, dessas súmulas relevantes. Mas pelo menos essas para dosimetria vale a pena um esforço adicional para ter sempre em mente, tá certo? Em relação a dispositivo de lei, realmente eu esqueci de pontuar isso aqui, mas é uma coisa que eu falo bastante nos nossos cursos, né? Você tem que saber o CPC de cor, porque se você vai falar de uma revelia, você tem que citar o artigo 345. Quando você vai anunciar o julgamento antecipado, você tem que falar do artigo 355, necessariamente. Se você vai fazer um indeferimento de prova, você tem que mencionar o artigo 370, parágrafo único, e o dispositivo específico. Por exemplo, se for prova pericial, que tiver de indeferir, você tem que citar o artigo 464, parágrafo 1º. Você vai fazer dosimetria, você tem que citar o artigo 487, inciso... Dosimetria não, perdão, é o dispositivo. O artigo 487, inciso 1 do CPC. Se você vai estabelecer os honorários, você tem que mencionar o artigo 85, parágrafo 2º do CPC. E por aí vai. Você tem que cansar de citar o dispositivo, porque eles vão estar no seu espelho. E o dispositivo, o examinador não é bonzinho. O examinador é bonzinho com a súmula, porque você não tem súmula para trabalhar na sua segunda fase. Você tem o seu, como o Lucas falou no começo, você tem o seu vademecum vedado na parte que você tem acesso às súmulas. Mas em relação ao dispositivo, não. O examinador sabe que você está com a lei em mãos. Então, por isso que você tem que citar o dispositivo sob pena de perda de pontos. E não só em relação ao direito processual, mas também em relação ao direito material, como você bem falou. Tem que citar o Código Penal. Quando for causa de aumento de pena, tem que citar o parágrafo específico. Em relação à sentença civil, você tem que dizer qual é o artigo do CDC, do Código Civil. Enfim, você tem que ser bem cansativo, bem insistente em citar todos os dispositivos possíveis, porque eles podem constar no seu espelho. E eu acho que a prova de sentença, a prova discursiva e a prova oral até é muito disso. Você não sabe que tem espelho examinador. Então você tem que buscar absolutamente tudo que é pertinente, que é para poder preencher ao máximo o espelho dele e angariar a maior pontuação possível. Perfeito. Tranquilo, cara? Tem mais alguma ponderação a fazer? Eu só vou, para não deixar o nosso público aí teve duas colocações só para responder. Uma é da Jéssica, que ficou na dúvida se a prova tópicos ficaria confusa. Jéssica, olha só, essa recomendação para não ir subtópicos é primeiro para você ganhar tempo e não perder espaço das suas mas se você conseguir, durante esses treinos, perceber, consegue dividir em subtópicos, consegue abordar a matéria toda, né, com um nível satisfatório, conseguiu falar tudo o que faz, conseguiu escrever tudo o que queria expor, tudo bem. Recomendação. A gente fala essa dica para você não perder espaço. Mas se você administrar tão bem seu tempo e se você acha melhor, né, para a sua argumentação utilizar dessa técnica, não tem problema não. Tá? Uhum. E tem uma que é a Gleide, foi um comentário que ela falou, tem que ser muito nerd. Eu sempre falo o seguinte, certo? Eu sou a prova viva de que qualquer pessoa pode se tornar juiz, certo? Não é uma questão de ser nerd, é uma questão de, primeiro, dedicação, segundo, de e terceiro, de estar próximo e ser assessorado pelas pessoas certas, certo? Seus amigos, pelos cursos corretos, isso tudo é que faz a diferença no final das contas na aprovação. Para citar uma metáfora conhecida do working,
todos nós carne e osso, que tivemos esse esforço e que tivemos uma preparação adequada para poder chegar nesse objetivo, certo? Então, fica esse convite, né? Não só para com a gente, mas para a magistratura. O que precisa disso? É de preparação, é de perseverança e de dedicação. Essas são as palavras que vão fazer a diferença para a gente ter o futuro que a gente quer. Tá certo? Lucas, tu me fala que não é nerd e vai citar do Work numa live do Instagram, né? Ah, mas do Work é do Work, né? Tava brincando outro dia foi com o Felipe, eu tava falando sobre isso, aí ele disse, rapaz, esse juiz uma pauta de juizado especial federal. Essa não aguenta não, eu não aguenta não. Pois, alguém perguntou, peço perdão, não tive a oportunidade de coletar o nome, sobre a questão dos cursos do OUS, né? O OUS está trabalhando, o OUS tem um histórico de trabalhar com cursos específicos de segunda fase, e aí elas abordam tanto provas discursivas, sentenças cíveis e sentenças penais, específicos para tribunais que estão com concurso em aberto, mas mais recentemente a gente lançou um projeto de um mini curso regular de sentença, mas justamente para poder abarcar um público que ainda não está em fase superveniente, ou mesmo que já está, mas não está prestando prova naquele momento específico, para que a gente possa também abarcar essas outras situações. Então está lá disponível na página do OUS. Se você tiver interesse, conheça. Quanto ao mais, eu agradeço a presença do Lucas aqui, né? A conversa foi muito interessante, creio que auxiliou demais o pessoal que está nos assistindo. Obrigado por ter dedicado esse tempo aí para a gente, para os nossos alunos. Eu aprendi demais sobre sentença penal, né? É um ponto crucial na nossa preparação. Agradeço quem está aqui nos ouvindo, agradeço pelas perguntas, que não são dúvidas só suas, às vezes a gente sabe que as pessoas têm vergonha de perguntar, e aí acaba que aquela dúvida que você está questionando, que você teve a coragem de questionar, abrange um público muito maior do que a si propriamente. E convido os presentes que continuem no nosso congresso online. O congresso online vai continuar amanhã com o Vitor Pinho e com o Marcelo Veiga, que foram aprovados recentemente na magistratura do Ceará. Eles vão abordar sobre aquela fase intermediária, que trata sobre inspeção de saúde, sobre realização de psicotécnico, enfim. É uma fase que você acha que é fácil, mas traz muitos questionamentos. O concurseiro, assim, ele tem um sedentarismo exacerbado, e aí você vai para uma inspeção de saúde, já fica com receio de que o exame médico aponte alguma coisa. Eu mesmo fui reprovado no exame médico, né? Eu tive que recorrer e apresentar um laudo suplementar. Então, eles vão também é muito importante. Não descartem esse momento acreditando que é só uma etapa formal do concurso. Não é. E lá eles vão trazer alguns detalhes sobre isso. E, por fim, na sexta-feira, a professora Maiara e a professora Liana vão trabalhar com prova oral. Também foram duas pessoas aprovadas no último concurso da magistratura do Ceará, que teve a prova oral em meados de 2019. Então, está tudo muito fresco, a preparação, enfim, está tudo muito fresco na memória delas, tá bom? Lucas, obrigado, cara. Desejo uma excelente noite para ti. Também a oportunidade de estar aqui nessa live foi muito boa, foi muito construtiva. Gostei muito das suas intervenções. Agradecer todo mundo aqui que garantiu a nossa audiência rotativa. A conversa foi muito boa, o debate foi muito bom. E espero que a gente tenha trazido acréscimos e construções importantes para todo mundo, tá certo? Se cuidem e cuidem de quem puder do lado, tá certo? Vamos passar por esse momento mais difícil. É isso mesmo. Valeu, meu irmão. Até mais, cara. Tchau, tchau.